Olá a todos. Com o isolamento social imposto pela pandemia do Covid-19, músicos e musicistas de todo o planeta vêm fazendo apresentações em suas próprias residências, utilizando plataformas digitais diversas. Duas conclusões a gente tira disso. A primeira delas é de que alguns desses artistas ou supostos artistas estão sendo descaradamente oportunistas porque ganham dinheiro e muito em suas lives com a venda de produtos em espaços publicitários previamente arranjados, já que não podem realizar shows faraônicos milionários, que são a maior parte de suas fontes de renda atualmente. Mas me interessa mesmo a segunda conclusão a que chegamos, e aí eu faço uma menção expressa ao escritor, crítico e comunicador, articulista britânico Paul Joseph Watson, principal fonte dessa análise crítica. A música pop está incrivelmente mais burra, mais maçante e mais homogeneizada. Não se trata de uma mera opinião pernóstica ou arrogante de minha parte. Trata-se, na verdade, de uma comprovação técnica e totalmente científica. Também não quero desrespeitar os gostos musicais de quem quer que seja, e caso alguém interprete esse vídeo dessa forma, erroneamente, aliás, desde já, ainda assim, eu peço desculpas. A ideia hoje é a explicação de como o mecanismo todo funciona. Vamos lá, gente. Há um arquivo muito conhecido no meio acadêmico, utilizado até recentemente por pesquisadores espanhóis, que se chama Arquivo de 1 Milhão de Músicas. Estudando a música pop de 1955 a 2010, descobriu-se nesse arquivo que a diversidade de transcrições entre as notas, os acordes, as melodias e os arranjos diminuiu em proporções assustadoras nos últimos 15 anos. Em outras palavras, a Beyoncé, a Lady Gaga, o Maroon 5, os sertanejos universitários, os baianos, inclusive nos que se refere às letras, estão cada vez mais parecidos e cada vez mais estúpidos, com um nível de absorção intelectual equivalente ao de uma criança de jardim de infância. Também foi descoberto que a média dos volumes das gravações das músicas contemporâneas vem aumentando gradativamente ao longo do estágio de produção dessas músicas, ou seja, estão artificialmente mais altas, e o que leva a uma supercompressão e neutraliza a própria dinâmica das músicas, contribuindo para que tudo venha a soar igual a absolutamente tudo. E qual é a maior e a mais irrefutável prova disso tudo que eu estou dizendo? É o fato de que, para suprimir a ausência de originalidade, os produtores atualmente utilizam algoritmos em programas específicos de computadores, até mesmo para que se determine quais as faixas de um determinado álbum são as mais rentáveis e quais são as mais comercializáveis ou não. Daí, os artistas simplesmente se dão o trabalho de ir até os estúdios e as gravam. Outro fato curioso, que eu sei que muito pouca gente sabe, é que grande parte dos artistas que ouvimos hoje tem os seus álbuns, as suas apresentações públicas e os seus clipes produzidos pelas mesmíssimas pessoas. Acreditem, a maior parte das canções que ocuparam, por exemplo, em 2018, a lista das Top 10 da revista norte-americana Billboard foi literalmente escrita por um grupo de 5 únicas pessoas. Claro que especializadas, treinadas e muito bem pagas para isso. O que isso significa na prática? Significa que a gente não escuta mais supostos músicos talentosos. A gente escuta, em verdade, variações sutis do trabalho mecânico de 5 caras, só que interpretadas por artistas diferentes. Em seguida, o que acontece? Acontece uma canibalização de uma determinada música para uma criação de uma outra determinada música, e assim por diante. É como uma empresa aérea que passa por dificuldades financeiras e começa a retirar peças de uma determinada aeronave para a manutenção de uma outra aeronave, e assim permanecer voando, ainda que em condições precárias e inseguras.
Claro que existem eventualmente ações judiciais pelo mundo afora, de uma gravadora processando a outra por plágio, mas todo mundo está cansado de saber que essas ações não dão em absolutamente nada. Já vai longe o tempo em que os músicos tinham que ser efetivamente criativos e talentosos. Hoje, praticamente qualquer um ou qualquer uma que grite, ou que rebole, ou que ataque o chamado sistema, entre aspas, mesmo sem fazer a menor ideia do que seja isso, pode ajustar a sua voz com a utilização de um autotune e começar a vender discos. Pode ser um ex-Big Brother, uma apresentadora de programa infantil, um ator em decadência, tudo está valendo na prática. Aliás, só esclarecendo, um autotune é um criador de áudio desenvolvido pela Antares Audio Technologies em 1997, aliás, e que usa uma matriz sonora para corrigir as performances nos vocais e nos instrumentos. Na prática, é um programa que disfarça as imprecisões, corrigindo as afinações e modulando os erros grotescos. Só que aí vem o maior dos problemas, né? Quando esses supostos músicos são confrontados ao vivo com plateias, sem essa tecnologia disponível, acontecem verdadeiros desastres. Há no YouTube, por exemplo, um vídeo ao vivo do Kanye West se propondo presunçosamente a tocar Bohemian Rhapsody do Queen, que é uma das coisas mais engraçadas e patéticas que eu já assisti na minha vida inteira. Outro aspecto que faz com que as músicas de hoje sejam cada vez mais parecidas e repetitivas é que a capacidade de concentração de quem está ouvindo essas músicas vem se reduzindo a cada ano e, portanto, necessita de uma quantidade cada vez maior de ganchos, o que a gente chama de hooks. Um gancho, explicando a grossíssimo modo, consiste numa combinação de melodia, letra, ritmo, harmonia que tende a permanecer nos inconscientes dos ouvintes. Em outras épocas era necessário apenas um único gancho interessante, bom, para que você conseguisse um sucesso de vendagem. Com a música de hoje, você necessita de vários ganchos, tanto na introdução, quanto nos versos, nas pontes, nos refrões e nos encerramentos. Mas por que isso, gente? Porque a ciência já comprova que um ouvinte comum tende a mudar de estação de rádio ou de música no aparelho de som a cada 7 segundos em média, a menos que, porventura, receba um estímulo cerebral de um gancho recorrente. Agora, sobre a questão das letras, até para que não haja nenhum mal-entendido. É evidente, todo mundo sabe, que sempre tivemos letras românticas, bobinhas, como os próprios Beatles fizeram muito no início da carreira. Só que os tempos eram outros, vivia-se no período de pré-revolução sexual, numa Inglaterra pós-vitoriana e altamente reprimida. Mas daí eu me pergunto, por onde andam as bandas tais como o Pink Floyd, que compôs certa vez sobre o balanço temerário entre o poder autoritário e o indivíduo em essência? Ou Morrissey, líder da banda Smiths, clássica dos anos 80, que trabalhava os versos de suas músicas sob inspiração da literatura de Oscar Wilde. Pouca gente sabe disso. Sempre existiu música sem sentido em todo lugar do mundo, mas quando isso passa a ser uma regra, as coisas ficam muito sérias. Vamos falar em termos de Brasil. Vídeo tal do Açaí, Guardiãs, um de Besouro, Imã, Branca é a Tez da Manhã, do Djavan. Ou aquela pérola do Caetano Veloso, Não se aveste não, Baião de dois, deixe de manha, pois sem essa aranha, nem a sanha arranha o carro, nem o carro arranha a Espanha. Meça tamanha, esse papo seu já tá de manha. Ou até o Beto Guedes, de quem eu particularmente gosto muito, que inclusive é da mesma região que a de minha família, em Minas, mas que certa vez gravou, entre aspas, Feira Moderna, o convite sensual, ó telefonista, a palavra já morreu, meu coração é novo e eu nem li o jornal, fecha aspas.
Bem, eu li uma entrevista com Dave Grohl, do Foo Fighters, na qual ele diz que se a música número 1 em uma parada de sucesso é sobre a própria bunda de quem está cantando, isso sim é um verdadeiro problema. Vide também aquela cantora Fergie, por exemplo, deixa claramente explicitado isso. Eu também me recordo de uma entrevista com o falecido e não menos genial Frank Zappa, na qual ele nos conta que nos anos 60 e 70 as canções mais experimentais, inovadoras, conceituais, tais como sei lá, o rock progressivo, por exemplo, foram produzidas por executivos experientes, conservadores e a maioria inclusive sexagenária, mas que não podavam a capacidade criativa dos músicos. Já nos dias de hoje, os produtores jovens, descolados, paradoxalmente não permitem que sejam feitas inovações em seus estúdios, porque o foco exclusivamente é o lucro. Mais um fato de extrema relevância. Vocês já repararam que a música piora na inversa proporção das programações de TV, principalmente das séries de TV, como as da Netflix, por exemplo? Por que será que o consumidor exige cada vez mais ser, como eu diria, desafiado nos filmes, nas séries, nos documentários e ao mesmo tempo consome uma música pop acéfala e idiotizada? Bom, eis a resposta, porque todos nós sofremos maciçamente uma lavagem cerebral para que gostemos de músicas que normalmente nós odiaríamos por meio de um truque que se chama exposição repetitiva. Funciona da seguinte forma: estudos neurocientíficos já comprovaram, há muito tempo aliás, que o nosso sistema de recompensa é ativado também quando escutamos o mesmo tipo de som por reiteradas vezes. Para fazer uma analogia, é como se ao entupir o planeta com coisas ruins, a sociedade criasse uma síndrome de Estocolmo, só que voltada ao aspecto da música. A música pop de hoje é absolutamente igual a junk food. Ela é rápida, ela é fácil, ela é barata, ela é acessível em todos os lugares e plataformas, sobretudo tóxica, com uma receita idêntica que doutrina as pessoas ao consumo. Só que um bife adquirido no McDonald's jamais terá o mesmo gosto de um bom chorizo uruguaio. Gente, a música é algo que nós carregamos conosco, seja em casa, no trabalho, na academia, no culto, no lazer de qualquer tipo. A música é a trilha sonora das nossas próprias vidas, determina as nossas emoções, os nossos anseios, as nossas frustrações e até a nossa saudade, né? Dessa forma, observem que quanto mais caótico, perigoso e sombrio estiver o mundo, mais as pessoas vão buscar conforto emocional, familiaridade e reafirmação na música. Um exemplo claro disso é o som de uma banda chatíssima chamada Coldplay, que tenta desesperadamente vender a imagem de uma banda inovadora, diferenciada, com aqueles ganchos presumíveis e aquelas letras otimistas, alegrezinhas, mas que teve todos os seus últimos álbuns produzidos pelos mesmos produtores da Rihanna e da Katy Perry, por exemplo. Por fim, eu não posso deixar de falar da música eletrônica e dos atuais DJs. Eu sou de uma época em que os DJs indubitavelmente tinham que ser talentosos, extremamente criativos, versáteis. Aliás, conheci caras geniais, tá aí o José Luiz Zebrão, um grande amigo até hoje, de Brasília. Só que hoje os DJs parecem que se acham verdadeiros magos da música, sendo que a tecnologia e os efeitos visuais fazem praticamente de tudo. Portanto, existe uma superestimação deles todos. Em resumo, todo mundo feliz, ou pelo menos acreditando que está feliz, as grandes massas acalmadas e um grupo de mercenários que estupram a verdadeira originalidade e substituem essa originalidade por algoritmos previsíveis. Músicas tiveram muito mais personalidades, eram subversivas, contestadoras, hoje são como esposas e maridos submissos, e a vida segue.